Bom dia, bom dia! Eita, coisa boa! Vamos começar mais um devocional 6 horas. Como é bom estar aqui com vocês, como é bom cumprir um desafio, né? Mais uma semana, a gente está fechando hoje o livro de 2 Reis. Que tremendo, como Deus é bom. Obrigada por vocês estarem aí comigo, né? Nós vamos fazer uma recapitulação aqui geral e fechar os últimos capítulos. Vamos orar? Agradecer a Deus mais um dia. Senhor, obrigada por estarmos mais um dia na tua presença, Senhor. Como tu és bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor sempre nos ouve, está sempre pronto para nos atender. Senhor, nem sempre é do jeito que a gente quer, mas é do melhor jeito. Nós te louvamos por isso e te agradecemos, porque o Senhor não nos dá aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa. E que nós possamos, ó Deus, receber de bom grado, sermos gratos, termos paciência, obedecermos, porque sempre vai ser o melhor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, que teu Espírito tenha total liberdade agora para falar conosco, nos ensinar a tua palavra, que é maravilhosa. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, eita coisa boa! Vamos que vamos finalizar esse livro muito top, né? 1 Reis nós já vimos semana passada e essa semana 2 Reis, né? Eu vou fazer uma recapitulação aqui para aqueles que perderam entender a história, né? Toda a história, desde o princípio da criação do mundo até hoje e até a eternidade, Deus tem o controle de tudo. Ele está no controle, ele é que comanda tudo isso. E o povo lá em 1 Reis, né, não queria mais que Deus fosse o rei, queria um homem, né? E aí foi quando tudo começou, o pecado, né, as adorações aos outros ídolos, seguindo o rei, porque o rei ele é como uma divindade, né, para o povo, né, naquela época. É como se fosse um deus. Então, no capítulo 1 de 2 Reis, fala sobre o rei Acabe. Ele morreu, né, e o rei Acasias, o filho, ficou no lugar. Ele caiu do terraço, fica muito machucado, manda consultar Deus Baal. Poxa vida, tendo um Senhor como nosso Deus, vai consultar Baal. O Senhor falou através de Elias, né, que ele ia morrer. E envia os soldados para trazer, ele envia para trazer Elias, porque Elias falou que ele ia morrer. Ué. Aí Elias chama o Senhor e o Senhor faz cair fogo 3 vezes, né? Depois Elias vai lá, vê o rei Acasias, né? E após a sua morte reinou Jorão, o seu irmão, porque ele não tinha filhos, né? E no capítulo 2, chegou a hora de Deus levar Elias, porém Eliseu, que era um profeta que estava sendo ensinado por ele, né? Não se separou dele. Elias abriu o Rio Jordão, né? E foi levado para o céu numa carruagem de fogo. Eliseu ficou olhando, né? E aí a capa dele caiu e ele, com aquela capa, ele começou os milagres, abriu o Rio Jordão, purificou as águas, né? Tinham as ursas que pegaram os caras que estavam, né, zombando dele. O Jorão era filho de Acabe, né? Ele chama o rei Josafá, lá de Judá, para eles guerrearem, né? E contra os moabitas. E foi o rei de Edom também. Foram os 3 atacar os moabitas, né? E como faltou água, eles consultaram o profeta Eliseu, que mandou tocar uma música e o poder do Senhor falou com eles, né? E para eles cavarem poços e a água veio, né? No dia seguinte tinha água de fartura. Eles venceram o rei Moabe, né? Que ficou tão indignado que ofereceu o próprio filho em sacrifício, né? No capítulo 4, Eliseu
começa uma temporada de milagres, né? Com a viúva ali, a botija de azeite, a viúva ia ter que dar os seus filhos em pagamento, né? E aí Eliseu vai e multiplica o azeite dela, manda ela vender e ela paga as dívidas e vive com o resto. Depois tá, ele conheceu uma mulher, a mulher samaritana, né? Que ele passava sempre por ali e ela chamava ele para almoçar na casa dele. Aí falou com o marido, falou assim: vamos fazer um quarto para esse profeta, para quando ele passar por aqui, né, ele ter um lugarzinho para descansar. Aí fez e Eliseu queria saber o que, que ela precisava. Ela falou: não, não preciso de nada. Né? Mas aí o servo dele falou assim: oh, ela não tem filhos. Então Eliseu orou ao Senhor e ela ficou grávida. E o filho dela morreu depois de maiorzinho, sabe? E aí Eliseu foi, ressuscitou o filho dela, trouxe de volta. Depois Eliseu também, né, tirou a morte da panela, né, num caldo que fez para as pessoas lá. Tinha veneno, era uma erva que tinha veneno, e ele colocou uma farinha lá e saiu a morte, né, da panela. Também fez a multiplicação de pães, igual Jesus Cristo, né, fez. No capítulo 5 tinha Naamã, que era um comandante lá de Israel, né? E ele tinha lepra, era um homem muito conceituado. E na casa dele tinha uma menina que era serva e veio trazida como escrava de Israel. E ela falou: fala para o meu senhor ir lá, que lá tem um profeta que pode curar ele, né? E aí o rei manda, né? O rei de lá da Síria manda lá em Israel, né? E ele fica desesperado, o rei. Ah, e agora? Como é que eu vou curar ele? Eu não posso, né? E Eliseu manda, falou: rei, pode deixar, manda ele vir aqui para mim, que aqui eu vou curar. Ele vai saber que aqui tem rei e tem Deus em Israel. E Eliseu fala para Geazi entrar na água no Rio Jordão 7 vezes, se banhar lá. E ele fica indignado. E o Jordão é um rio sujo, eles jogavam resto de bicho morto lá. Aí ele falou: eu não vou banhar aqui não, né? Aí os companheiros dele falaram assim: moço, mas se por acaso ele tivesse pedido algo difícil, você não faria? Né? Aí ele, tá bom. Aí foi lá e se banhou. Foi banhando 7 vezes. Da 7ª vez a pele dele ficou como a de criança. Né? Foi totalmente curado. Ele queria dar uns presentes, né, para o profeta, mas o profeta falou: não, não quero nada. Né? Só que o servo dele, o Geazi, ficou com os olhos grandes e foi atrás dele escondidinho e pegou, pediu os presentes, disse que foi o profeta Eliseu que mandou. E aí, quando ele chegou, Eliseu falou: olha, porque você fez isso, agora a lepra de Naamã vai passar para você. E Eliseu ficou cheio de lepra. No capítulo 6, Eliseu faz um machado flutuar. Os rapazes que trabalhavam, que eram discípulos dele lá na escola de profetas, foram cortar uma lenha para aumentar mais o espaço lá, pegaram um machado emprestado, e quando foi cortar, o machado escapuliu, caiu na água, e ele falou: nossa, agora, e agora? O machado não era nosso, né? Eliseu faz um machado flutuar e ele pega o machado. Os sírios cercam a casa de Eliseu, né? Porque os sírios ficam indignados ao saber que Eliseu é ele que estava contando para o rei de Israel lá, né? Todos as tramóias, toda vez que os sírios iam atacar as estratégias, Eliseu chegava para o rei de Israel e falava: cuidado, porque os sírios estão vindo por aqui. Eles ficaram indignados e pegaram e mandaram os soldados ir lá e cercar, né, Eliseu, para matar Eliseu. Só que os anjos do Senhor também cercaram, né? E aí o que, que aconteceu? O profeta orou, eles ficaram cegos, e aí Eliseu guiou eles até Samaria. E aí o rei de Israel deu foi alimento para esses soldados, né? E mandou eles ir embora. E aí eles ficaram em paz, né? Com Israel durante um tempo, mas depois voltou de novo a cercar Israel e ficou muito tempo cercando Israel e houve muita fome lá, até canibalismo, começaram a comer as pessoas uns aos outros, né? E o rei ficou indignado, foi ter com Eliseu e Eliseu falou assim: ó, amanhã vai ter comida aqui.
Aí todo mundo, não, como, né? E lá no deserto tinham 4 leprosos que estavam jogados lá, que eles não podiam ficar na cidade, né? Eles estavam lá e falaram, bom, vamos lá para o acampamento sírio, porque a gente, de todo jeito, a gente vai morrer aqui. Na cidade eles não deixam a gente entrar. Vamos lá, às vezes, se vocês não matar a gente vai morrer de todo jeito. Quando eles chegaram no acampamento sírio lá, que eles olharam, estava tudo vazio. Eles não tinham levado nada, ouro, comida, roupa, tudo, tudo, tudo. E aí eles descobriram, né, que Deus mandou um barulho muito forte de cavalaria, muito grande, que eles ficaram tão desesperados que fugiram, né, e deixaram tudo para trás. E Samaria recolhe os despojos do acampamento sírio, levaram tudo, né, eles avisaram, esses leprosos avisaram lá em Samaria, e Samaria foi todinha lá e pegou, então voltou a ter a comida e eles fugiram, né? Depois, de novo, fome em Israel por 7 anos. Aquela sulamita lá, que teve o filho, que ressuscitou e tudo, o profeta avisou para ela, ela ficou fora durante 7 anos. Quando ela retornou a Israel, o rei devolveu as terras dela, né? Eliseu, quando vai falar com Azael, né, ele chora porque ele vê um massacre futuro de Israel através desse Azael, né? E Edom e Libna já se tornaram independentes de Judá, já começou a separação, né? O discípulo de Eliseu unge Jeú, filho de Josafá, rei de Israel, né? Eliseu manda esse discípulo ir lá ungir esse Jeú, né, para ser rei de Israel. E Jeú vai ao encontro do rei Jorão, que estava recuperando uns ferimentos sofridos numa batalha contra o Azael. O Azael era da Síria, tá? O rei Jeú de Israel foi atrás do Jorão, que era de Israel também, só que ele foi ungido. Esse aqui já era. E estava machucado e ele foi atrás dele, né? E chegou lá, teve uma batalha grande, né? E ele morreu. E Jeú também manda jogar Jezabel da janela. Aqui, quando o discípulo de Eliseu unge o Jeú, né, para rei, ele fala: o Senhor está te ungindo, mandando te ungir, mas é para você acabar com a família de Acabe, não deixar nenhum. Né? E aí ele já começa aqui, ó. Jeú manda jogar a Jezabel lá da janela, que essa Jezabel era o cão. Né? Ela teve 2 filhas, as filhas dela botou uma para casar com o rei do sul e o rei do norte. Então, tanto Israel quanto Judá tinham as esposas, filhas de Jezabel. Ela queria dominar tudo aquilo ali, para acabar, para colocar o deus Baal no lugar do nosso Senhor. Capítulo 10, Jeú manda matar todos os descendentes de Acabe, faz uma carnificina mesmo. Ele também manda matar os adoradores de Baal e destrói o templo de lá. Aí o rei Hazael, lá da Síria, conquista as cidades de Gileade, de Gade, Ruben, Manassés e Bazã. Começa o terreno de Israel ser todo conquistado pelos sírios, né? No capítulo 11, após a morte de Acasias, né, que era rei de Judá, lembrando que Judá são os descendentes de Davi, sempre do hereditário, né? E quando se fala Israel, é o reino do norte que foi reis de outra linhagem. Então, após a morte de Acasias, né, a Atalia, sua mãe, manda matar todos os filhos e se torna rainha de Judá. Foi a única vez, de um único tempozinho, que ficou uma pessoa que não era da linhagem, do sangue de Davi. Né? Essa Atalia ficou durante um tempo, porém, um dos seus filhos, um bebezinho, filhos de Acasias, né? A Jeozeba, que era irmã dele, salvou um nenenzinho chamado Joás, escondeu até aos 7 anos, né? O sacerdote Joiada proclamou ele rei, mandou matar essa Atalia e aí fez a aliança entre o Senhor, o rei e o povo que o adoraram. Aí tudo voltou à paz de novo. No capítulo 12, Jeú reinava lá em Israel e Joás estava lá em Judá. Joás fez o que o Senhor aprova,
né? Enquanto seguia as ordens do sacerdote Joiada. Lembrando que quando a gente segue as instruções de Deus, né, dos servos de Deus, quando faz as coisas certas, a gente, a gente faz aquilo que aprova, que Deus aprova, mas se afastou da presença de Deus, começa a fazer caca, né? E o povo ainda estava oferecendo sacrifício lá nos altares idólatras. Aí esse Jeú, né, aliás, os Joiás, né, lá de Judá, prepara uma reforma no templo, arrecada contribuição para isso, né? E aí o rei Hazael, lá da Síria, ataca Jerusalém, e aí o rei Joás dá tudo que tinha de valor para ele poder ir embora, né? E Joás morreu e seu filho Amazias reinou em seu lugar. Jeocás, filho de Jeú, reinou em Israel, no seu lugar, fez o que era mal e o Senhor permitiu que os reis da Síria, o tal do Azael, que era um monstro, né, e o seu filho Ben-Hadad o atacasse e conquistasse o povo de Israel. Então, fez o que é mal, o Senhor permite. E aí o inimigo vem e devasta a sua vida e a minha. Jeocás, ele orou ao Senhor e o Senhor mandou um libertador, mas mesmo assim continuaram a pecar, né? Muita gente faz isso, né? Ora, chora para o Senhor dá um libertador, dá um refrigério, aí volta a pecar, continua a pecar. E o exército dele foi reduzido demais, né? Jeocás, ele morreu e seu filho Jeoás foi o sucessor. Jeoás fez o que era mal também. Aí morreu e Jeroboão foi o novo rei de Israel. Antes disso, Jeoás morrer, né? Ele visitou Eliseu, que estava doente, já à morte, já bem velhinho, e Eliseu falou: pega esse arco aqui, joga para lá, agora você bate esse arco no chão, né? E ele fez, mas não fez exatamente como o profeta mandou, e ali era uma profecia que Deus estava dando para ele, né? E aí Eliseu falou: então você vai vencer a Síria só 3 vezes, depois você vai perder, né? E assim aconteceu. Eliseu morre, ele foi sepultado e jogado, e depois jogaram um defunto lá no túmulo de Eliseu, bem depois, já estava só nos ossos lá de Eliseu, e só do defunto tocar nos ossos de Eliseu ele reviveu. É um último milagre, né, que Eliseu fez, foi depois de morto. No capítulo 14, Jeoás, né, em Israel, né, e Amazias estava reinando em Judá. Sempre esse paralelo para você se situar, né? O Amazias fez o que era bom aos olhos do Senhor. O rei de Judá, Amazias, ele matou 10.000 edomitas, né? E aí ficou achando que ele já era forte, né? A gente tem essa mania. A gente tá fazendo tudo certinho, aí quando começa a prosperar demais, aí acha que já pode, né? E um dia ele desafiou o rei de Israel para lutar com ele. E Judá foi derrotado. E o Joás, né, levou todo o ouro que tinha. Então, cuidado, quando você pensar que você está autossuficiente, você vai perder tudo. Não vai pela sua força, não. E aí Jeoás morreu, seu filho Jeroboão reinou em Israel, e Amazias foi assassinado. Seu filho Uzias reinou em lugar dele, lá em Judá. O Jeroboão recuperou as cidades, foi usado por Deus para salvar a nação de Israel, que Deus falou assim, ainda não é hora. A hora que eu falar chega, chega, mas ainda não é hora. Salva aí essa cidade. E Jeroboão foi usado, né, para recuperar algumas cidades. No capítulo 15, Jeroboão em Israel e Uzias estava lá em Judá. Isso aqui são os reis. Uzias, né, foi um rei bom, agradou o Senhor, mas não destruiu aqueles altares idólatras lá das colinas. Esses altares foi lá da época de Salomão, quando foi dividido o reino, né? Aquele reino do norte, ele fez esses bezerros de ouro e nunca mais esses bezerros saíram de lá, né? Uzias teve lepra e o seu filho Jotão é que tomava conta lá do palácio e governava, né? Jeroboão morreu e Zacarias reinou em seu lugar. Fez o que era mal, foi assassinado por um tal de Salum, que tomou a coroa para si, isso lá em Israel.
né? Salom reinou em Israel por apenas um mês, e aí esse Menahem o assassinou e se apossou do trono. Fez barbaridades com a população, matou as mulheres, rasgou o ventre das mulheres grávidas. Esse Menahem morreu e seu filho Pecaías reinou em seu lugar. Esse também foi assassinado e Peca reinou em seu lugar. Né? Oséias assassina Peca e reina em seu lugar. Uzias, lá do outro reino, morreu e Jotão, seu filho, reinou lá em Judá. E Rezim, que era o novo rei da Síria, e Peca, atacaram Judá. Né? E Jotão morreu. Acais, seu filho, reinou em seu lugar. Aí no capítulo 16, que foi ontem, né? Peca em Israel e Acais, filho de Jotão, estava reinando em Judá. Só que Acais fez o que não era bom aos olhos do Senhor. Ele chegou ao ponto de sacrificar seu próprio filho queimado para ídolos. Aí lá na Síria agora era o rei Rezim, né? E o Peca, lá de Israel, declararam guerra para Acais, rei de Judá. E Acais, ele vai e pede ajuda para esse Tiglit-Pileser, né, o rei da Síria. Agora aqui é Assíria, já não é Síria, né? A Síria mesmo já estava destruída, né? E esse cara aqui, Tiglat-Pileser, né, ele foi convidado para vir lutar aqui com o Acais, lá em Judá, né? E Judá deu ouro para ele. E ele foi ver, quando ele viu a riqueza daquele povo, ele falou: opa, isso aqui é para mim. Né? Atacaram Damasco, a capital da Síria, mataram o rei Rezim, lá da Síria, acabou com tudo ali. E aí Acais viu um altar lá em Damasco e, para agradar o rei da Assíria, mandou o sacerdote Urias fazer um igual lá em Judá. Né? Substituir os utensílios do templo do Senhor, as festas, tudo que era de ofertas, oferta de sacrifício, oferta disso, ele que determinou, mudou tudo. Né? E Acais morreu. E Ezequias passou a ser o novo rei de Judá. No capítulo 17, Acais reinava lá em Judá e Oséias lá em Israel. Né? O Salmaneser, rei da Síria, agora já era outro rei. Esse povo muda, mas é que aqui vai passando anos, né? Atacou e derrotou Oséias em Israel. Né? Oséias pede ajuda para o rei do Egito, mas o rei da Síria descobre e o prende por não pagar impostos para ele. Esse rei da Síria, você vê que ele tinha ajudado e depois ele botou como escravo. Ou vocês pagam imposto ou prendo. Né? E aí Samaria cai em poder dos assírios. Quer dizer, o reino do norte agora já está todo prisioneiro. Os assírios tomam conta. O povo de Israel foi levado como escravo lá para a Síria. O rei da Síria trouxe gente, né, da Babilônia, para morar lá em Samaria. É por isso que tem esse problema dos judeus com os samaritanos que não se deram. Lembra de Jesus que fala lá em Jesus, na época do Novo Testamento, fala muito dos samaritanos não se dão, né, com os judeus, justamente por isso, porque em Samaria já não estavam mais judeus, né? Os babilônicos vieram morar desde essa época, então misturou tudo, já não eram mais judeus puros, né? E aí nessa época o Senhor ficou muito irado com aquele povo que chegou lá, mandou uns leões, começou a comer gente, né? E aí o rei lá da Assíria manda chamar um profeta e falou: ó, vai lá e ensina aquele povo lá nosso lá para adorar a Deus, né? E aí ensinou eles a adorar a Deus, só que eles adoravam a Deus e adoravam os deuses deles lá também, né? No capítulo 18, Ezequias, que era filho de Acais, reinava em Judá. Né? E fez o que era bom aos olhos do Senhor, e o Senhor estava com ele em tudo que ele fazia. Ezequias agradou a Deus, né? Acais não agradou, mas Ezequias agradava. Ezequias, ele se rebelou contra o rei da Assíria e não pagou imposto. Mas mais tarde o rei da Assíria, que agora já era Senaqueribe, o violento, cercou, tomou todas as cidades fortificadas de Judá. Agora já era em Judá. Né? E aí Ezequias,
entregou o ouro para ele, a prata que ele exigiu, para evitar, né, de mais destruição. E o comandante do rei da Assíria afronta Judá e o Senhor. Então, além de levar toda a prata e o ouro lá de Judá, eles começaram a afrontar o Senhor, né? E quem é esse Senhor? Que não sei o que, PPP, nós somos os melhores. Afrontou, mas a afronta horrível que Ezequias, quando ouviu tudo isso, ele rasgou as suas roupas, foi ao templo, orou ao Senhor, né? Senhor, olha o que eles estão fazendo, olha o que esse rei, né, está fazendo. Aí chamou o profeta e o profeta falou para ele, olha, é, o rei Senaqueribe vai voltar. Da onde ele veio, ele vai voltar. E ele não vai atacar vocês, né? Eu vou fazer, eu vou ouvir, eu ouvi você, sua oração. E aí o rei Senaqueribe recebeu a notícia lá que o rei, né, do Egito, o rei do Egito vinha atacá-lo e manda um recado para Ezequias, afrontando o Senhor, né? Avisou, quem é vocês, quem é esse Senhor, não precisa confiar nesse Senhor não, porque esse Senhor é isso e tal. E o Senhor ficou indignado. O Senhor mandou um anjo, só um anjo, que matou 185 mil soldados da Síria. Sabe o que é 185 mil soldados? Só um anjo. Você imagina o poder de Deus com aquelas legiões de anjos. Aí no capítulo 20, Ezequias fica doente, né? E o profeta Isaías vai e diz que ele vai morrer. Aí ele chora para o Senhor ouve ele, dá mais 15 anos de vida para ele, né? Ainda dá um sinal, faz o relógio voltar, né? Um tempo. E aí o rei da Babilônia manda presentes para Ezequias, e Ezequias vai e mostra tudo que tem, né? Abre, mostra as riquezas, ficou todo feliz, né? E aí o profeta falou, ó, porque você fez isso, né? Você vai morrer, os babilônicos vão levar tudo que tem aqui embora, mas o Senhor se agradou de você, então durante a sua vida não vai acontecer isso, mas na hora que morrer, vai acontecer, pode ter certeza. E aí, hoje, a gente começa o capítulo 21 e vamos finalizar ele no 25. Amém? Então, Manassés, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele assassinou muita gente. Ele ofereceu o próprio filho, né, em sacrifício, reconstruiu altares idólatras, colocou a imagem dentro do templo do Senhor. O Manassés, lembrando que o Manassés veio aqui logo depois de Ezequias, né? Ezequias morreu e veio Manassés. E esse Manassés fez coisas horríveis, colocou imagens dentro do templo do Senhor, né? Nossa, muita abominação, um lixo, né? E Deus prediz desgraças sobre Jerusalém. E realmente aconteceu muita desgraça. Manassés morreu e aí Amon reinou no seu lugar. Mas só foram 2 anos. Fez o que era mal, né, na presença de Deus, e foi assassinado. E Josias, seu filho, reinou em seu lugar. Então vamos lá? Manassés, né, ele reinou 55 anos. Foi muito tempo de desgraceira. Né, fez o que era mal, reconstruiu altares, né, que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para o deus Baal, fez imagem vergonhosa para Azerá, né? Assim como fez o rei Acabe, né? Inclinou-se diante de Deus Sol, Deus Lua, Deus das estrelas, serviu a eles, construiu altares no próprio templo do Senhor. Ele chegou a queimar um dos seus filhos como sacrifício, praticou magia, fez adivinhação, frequentou médios, feiticeiro, e o Senhor ficou muito irado com ele. Manassés chegou ao ponto de colocar a imagem vergonhosa de Azerá dentro do templo, né? No templo que o Senhor tinha falado para Davi, que eu colocarei meu nome para sempre nesse templo, né? Que eu escolhi entre todas as cidades e tudo. Então o Senhor falou por intermédio dos seus profetas para Manassés, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu trarei desgraças tão grandes sobre Jerusalém e Judá, que os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito dessas desgraças vão tinir de horror.
Eu estenderei sobre Jerusalém o fio de medir usado lá em Samaria, o prumo usado contra a casa de Acabe. Eu limparei Jerusalém como limpa um prato, depois que vira a boca para baixo, e rejeitarei mesmo aqueles poucos que restarem do meu povo, e os entregarei nas mãos dos meus inimigos. Manassés assassinou um grande número de pessoas inocentes. Jerusalém, de uma ponta a outra, estava cheia de corpos das suas vítimas. E ao morrer, né, que Manassés morre, todos nós vamos morrer também, as maldades e as bondades. Ao morrer, o seu filho Amon se tornou o novo rei. E ele reinou só 2 anos. Fez o que era mal na presença de Deus. Ele virou as costas para o Senhor. Só que os oficiais de Amon tramaram contra a vida dele e mataram ele lá no palácio. E aí colocou Josias, filho de Amon, no lugar. Esse Josias aqui é bacana. Capítulo 22. Josias, né? Acabou. O reino de Israel já acabou. Agora só ficou o reino de Judá. Israel, Samaria foi sendo tomado por todos os inimigos, até que tomou a cidade de Samaria, que era a capital, e por fim se acabou Israel. Ficou Judá. Josias era o rei de Judá. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. Ele era jovenzinho, pequeno ainda, né? Josias manda juntar doações para reformar o templo, né? O sacerdote Ilquias fala ao secretário do rei que encontrou o livro da lei. E aí o Josias manda, né? Ele lê. E aí quando ele leu, ele rasgou as roupas, né? Josias manda procurar uma profetisa que fala a mensagem de Deus para todos eles, né? E vamos lá, capítulo 22. Josias tinha 8 anos quando se tornou rei de Judá, governou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era bom aos olhos do Senhor e seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, sem se desviar para a esquerda nem para a direita. E aí ele falou: vá falar com Uquias, o sumo sacerdote, diga a ele para recolher prata dada pelos sacerdotes, né, para o Senhor, quando o povo vier adorar, para fazer a reforma do templo. E os supervisores da construção não eram obrigados a fazer registro das despesas, eram homens honestos que estavam trabalhando. Quando o líder é honesto, né, o resto começa tudo a andar nos caminhos, a mesma coisa o contrário, né? E aí um dia o sacerdote Ilquias, né, foi ver o secretário e disse: encontrei um livro no templo do Senhor, é o livro da lei. E o livro foi entregue a Safã para ele ler. Então Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro da lei, rasgou as suas roupas e falou: vão consultar o Senhor por mim, por todo o povo de Judá, a respeito dos ensinamentos desse livro. O Senhor deve estar muito irado com todos nós, porque nem nós, nem nossos pais que já morreram, temos obedecido ao que está escrito nesse livro a nosso respeito. E aí eles procuraram encontrar a profetisa Uda, né? E ela disse para eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, digam ao homem que enviou vocês a mim, que eu vou destruir essa cidade. Eu farei isso porque o povo de Judá me abandonou e adorou outros deuses. Digam ao rei de Judá, assim diz o Senhor, visto que o seu coração se entristeceu e você se humilhou perante o Senhor quando leu o livro e as advertências, né? E porque você rasgou suas vestes, chorou diante de mim, eu ouvirei a oração que você fez. Portanto, só depois da sua morte eu vou castigar Jerusalém. Você será sepultado em paz. Seus olhos não verão toda a desgraça que eu vou trazer sobre esse lugar. Triste demais, né? Capítulo 23, o rei Josias, né, lê a lei, né, Josias lê toda a lei para o povo. Aí ele retira do templo do Senhor aqueles objetos pagãos, derruba altares, traz de volta os sacerdotes, né? E aí entra um outro camarada agora, que é o faraó Neco, é rei do Egito, lá no Egito agora, não bastava só a Síria, né? Agora tem o Egito. Esse faraó Neco, ele atacou o rei da Assíria e o rei Josias foi combatê-lo, né? Mas foi morto nesse combate. Jeocás, que era filho de Josias, reinou no seu lugar e fez o que era mal, né? E o faraó Neco o prendeu na cadeia para ele não reinar.
O rei egípcio escolheu Eliaquim, filho de Josias, e mudou para rei Jeoaquim, que fez o que era mal também perante o Senhor. Verso 23, capítulo 23, então. Depois disso, né, os mais jovens até os mais velhos, ele leu, né, mandou chamar as autoridades, e o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que tinha achado lá no templo. Na presença do Senhor, ele e o povo fizeram a promessa sincera ao Senhor de que obedeceriam ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, praticariam os seus mandamentos, as suas leis, confirmando a palavra da aliança. Então, quando ele leu, todo mundo, sabe, não tem como não se constranger diante do amor de Deus na palavra dele. Fizeram aliança, né? E aí ele deu ordem para retirar do templo do Senhor todos os objetos que eram usados para a adoração de Baal, de Azerá, Deus do sol, da lua, das estrelas, mandou tirar tudo, né? Aí o rei Josias trouxe de volta para Jerusalém todos os sacerdotes que moravam em outras cidades, derrubou os altares, né? Depois o rei profanou aquele altar que ficava lá de Tofete, dos filhos de Rinom. Ninguém mais podia usar esse altar para sacrificar filho ou filha para Deus Moloque, né? Esmagou os altares, profanou os altares idólatras deles tudo, né? Os postes ídolos, esmagalhou as colunas, derrubou postes ídolos, derrubou o altar de Betel. E quando Josias olhou ao seu redor, notou que havia diversas sepulturas na costa da montanha. Então ele deu ordem aos seus homens para tirar essa sepultura, os ossos queimassem no altar, para deixar, né, o lugar, né, que deixava o local impuro, né? E aí ele olhou e falou: que monumento é aquele ali? Perguntou o rei. Ah, é a sepultura do homem de Deus que veio de Judá e anunciou que aquilo que o rei acaba de fazer aconteceria aqui, ao altar de Betel, né? Coisa linda é ser chamado homem de Deus, a mulher de Deus. Você, mulher de Deus, homem de Deus, né? É o maior título que possa existir. E aí, aí o rei falou assim: deixem que fique onde está. Ninguém mexa nos seus ossos. Assim não queimaram aqueles ossos, nem os ossos do profeta que veio de Samaria. Né? Um respeito, homem de Deus. Tirou todos os altares idólatras. Josias matou todos os sacerdotes desses altares idólatras. Né? Então o rei deu a seguinte ordem para todo o povo: celebrem a cerimônia da Páscoa do Senhor, o Deus, como está escrito no livro da aliança. Não havia tido uma celebração da Páscoa como essa desde o dia dos juízes de Israel, e nunca houve outro igual em todos os dias dos reis de Israel ou de Judá. Coisa linda, né? Voltou a paz, né? Josias exterminou também os médios, né? Aqueles que consultavam mortos, ídolos de lá. Ele fez uma faxina, né? Não houve nenhum outro rei que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças e seguisse as leis de Moisés como Josias. Eita, que coisa linda! Porém, o Senhor ainda manteve sua grande ira contra Judá. Né? E ele falou: não vai acontecer enquanto você estiver vivo, mas quando você morrer vai acontecer. E Deus não se esquece das promessas nem da justiça. E aí, naqueles dias, esse faraó Neco, rei do Egito, atacou o rei da Assíria, né? E o rei Josias foi ao encontro, né? E o faraó Neco enfrentou e matou ele lá em Egito, né? E o povo escolheu Jeocás, que era filho de Josias, para ser o rei. E ele fez o que era mal perante o Senhor. O faraó Neco mandou prendê-lo na cadeia para não deixar ele reinar em Jerusalém. Começou a cobrar imposto de Judá, né? E o rei egípcio escolheu foi um tal de Eliaquim, filho de Josias, para reinar e trocou o nome dele para Jeoaquim. Depois ele levou o rei Jeocás para o Egito, onde ele morreu lá, né? E aí Faraó tinha exigido muito ouro deles, né? E ele reinou, Jeoaquim reinou por 11 anos lá em Jerusalém, mas fez o que era mal perante o Senhor. No capítulo 24, penúltimo capítulo, terminando o livro, Nabucodonosor entra em ação, rei da Babilônia. Olha a Babilônia entrando aí agora, né? Assíria, Egito, Babilônia, ataca Jerusalém. O inimigo vem de todos os lados quando você sai da presença de Deus.
Nabucodonosor ataca Jerusalém. Joaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Rei Joaquim se entrega para Nabucodonosor e fica preso lá na Babilônia, né? Nabucodonosor colocou o tio de Joaquim, o Matatias, para ser rei em lugar e mudou o nome dele para Zedequias. E esse se rebelou contra o rei da Babilônia. Zedequias foi o último rei, né, de lá, né? Acabou, 24. Foi no reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou Jerusalém. O Senhor enviou tropas contra Judá a fim de destruir a nação, né? Essa calamidade aconteceu em Judá por ordem direta do Senhor. Até as calamidades que acontecem com você é por permissão do Senhor. Nada acontece na sua vida sem que Deus saiba o que está acontecendo. E aí foi muito sangue inocente nas ruas de Jerusalém, né? E o Senhor não perdoou esse pecado. E aí Joaquim, tudo ficou registrado lá, ele morreu, seu filho Joaquim reinou no seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu das suas fronteiras, pois o rei da Babilônia ocupou toda aquela região. Governou por 3 anos, Joaquim fez o que era mal perante o Senhor, né? E se entregaram para Nabucodonosor, a rendição foi aceita, Joaquim ficou preso na Babilônia. Os babilônicos levaram embora todos os tesouros do templo, tudo, o ouro, os vasos de ouro de Salomão, que ele tinha colocado no templo, né? Levou 10.000 prisioneiros, inclusive os príncipes, os melhores soldados, os melhores trabalhadores. Só ficaram na terra as pessoas pobres sem profissão. Nabucodonosor levou para a Babilônia, né, o rei, as esposas, os oficiais. Além disso, ele levou 7.000 dos melhores soldados, todos homens fortes e preparados para a guerra, 1.000 trabalhadores, trabalhadores em objetos de arte, de ferreiro. Então, o rei da Babilônia nomeou Matatias, tio do rei Joaquim, para ser o próximo rei, e mudou o nome dele para Zedequias. Zedequias, né, assim o Senhor, na sua ira, finalmente lançou para longe da sua presença o povo de Jerusalém e de Judá. O Senhor fechar os olhos para nós estamos ferrados. Último capítulo 25, no reinado de Zedequias. Lá em Jerusalém, foi cercado pelo rei Nabucodonosor e eles construíram rampas para subir em Jerusalém, né? O rei tenta fugir, mas é preso, seus filhos são executados na frente dele, vazaram os olhos dele, né? O comandante da guarda da Babilônia colocou fogo no templo do Senhor, no palácio, nas casas, levou tudo que tinha, derrubaram os muros. Nabucodonosor coloca Jedaías, neto de Satã não, é Safã, de Safã, para governador, né, dos que restaram lá em Judá, e os chefes da resistência o mataram. 37 anos de exílio de Joaquim, né, que foi o rei da Babilônia, que ficou preso lá. Agora, Evil Merodach, né, que era o novo rei lá, o libera da prisão e o trata com bondade. Então, capítulo 25, o último rei Nabucodonosor cercou a cidade de Jerusalém, né, construiu rampa lá de ataque, e acabou o alimento de lá. O rei, eles fizeram um buraco no muro interno e fugiram, né? Mas o soldado babilônico que cercava a cidade, verso 5, saíram atrás do rei, prenderam nas planícies de Jericó e todos os seus homens o abandonaram. E Zedequias foi levado para Ribla, onde foi julgado e condenado perante o rei da Babilônia. Eles executaram os seus filhos diante dos seus olhos. Depois vazaram os seus olhos, ele foi amarrado com corrente e levado para a Babilônia. Né? O comandante da guarda, Nebuzaradã, né, chegou lá em Jerusalém, pôs fogo em todo o templo do Senhor, no palácio, em todas as outras casas de Jerusalém. Depois dirigiu aos trabalhadores e soldados babilônicos na derrubada dos muros de Jerusalém. Destruiu os muros todos, né? Cortaram em pedaços as colunas de bronze do templo, aquelas duas grandonas que Salomão tinha feito, né?
e transportaram todo o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os braseiros, instrumentos que eram usados no serviço do templo. Esse Nebuzaradã levou tudo que era feito de ouro, incluindo as vasilhas, as bacias. Foi, sabe, saqueado mesmo. O inimigo vem para roubar tudo. Ele não deixa nada, ele destrói tudo e te rouba o que tem de valor. Assim Judá foi levado para o exílio também, para longe da sua terra. Então o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicão e neto de Safã, como governador do povo que ficou lá, né? Aí os chefes das resistências encontraram com ele e mataram, né? Esse Gedalias. E aí, lá no final, né, Joaquim, rei de Judá, né, que ficou 30 e tantos anos lá preso, né, retornou, ele foi libertado da prisão, e esse novo rei lá, Evil-Merodach, se tornou rei da Babilônia e tratou Joaquim com bondade, né? E isso aí finaliza a era dos reis da Bíblia. Amém? Que o Senhor abençoe cada um de nós com todo esse ensinamento, que coloque temor no nosso coração, porque o Senhor reina, sempre reinou e Ele está no controle de todas as coisas. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que maravilhosa, por todos os ensinamentos que nós tivemos, Senhor, nesses dias de estudo. Que o teu Espírito nos dê discernimento, Pai, para entender e temer ao Senhor. Obrigada pela tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos agora colocar a armadura de Deus sobre as nossas vidas, para lutarmos, guerrearmos e vencermos cada batalha. Nós colocamos o cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçamos os pés com sapatos da preparação do evangelho da paz e embraçamos o escudo da fé, que nos protege dos dardos inflamados do maligno. Colocamos o capacete da salvação, guardando a nossa mente, guardando os nossos pensamentos, e a espada do Espírito, que é a tua palavra, aqui na mão direita, para vencermos cada batalha, no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Que seja um dia lindo na presença de Deus. Amo vocês. Muito obrigada. Beijo grande.